Hoje eu quero te contar uma história real. A história de um homem chamado Antônio, e talvez, de alguma forma, essa também seja a sua história. Antônio sempre fez tudo certo. Acordava cedo, trabalhava duro, respeitava os chefes, não faltava ao serviço, nunca reclamava, era dedicado, honesto e responsável. Do tipo que prefere sofrer do que dever a alguém. Quando o salário caía, Antônio já sabia o ritual. Ele pagava todas as contas primeiro. Água, luz, aluguel, mercado, tudo certinho, sempre na data. E quando sobrava alguma coisa, ele economizava. Nunca foi gastador. Não era de festa, não era de luxo, não comprava besteira. Ninguém podia dizer que ele era irresponsável. Pelo contrário, Antônio era o retrato do homem que faz tudo certo. Mas com o passar dos anos, uma coisa começou a incomodar. Enquanto ele fazia tudo certinho, algumas pessoas à sua volta começaram a crescer. Um sobrinho que abriu um pequeno negócio. Um amigo que investiu. Um vizinho que comprou ferramentas e começou a ganhar dinheiro por fora. E por dentro, Antônio se perguntava em silêncio: por que eles conseguem e eu não? Ele trabalhava mais do que muitos deles. Ele economizava. Ele tinha disciplina. Então por que continuava no mesmo lugar? Não era preguiça, não era falta de esforço, não era irresponsabilidade. Era apenas a lógica errada. Os anos continuaram passando. Um dia, já com o corpo cansado e as mãos marcadas pelos anos de trabalho, Antônio viu seu sobrinho chegar dirigindo um carro novo. O sobrinho desceu, sorrindo de orelha a orelha, orgulhoso da conquista. Antônio ficou feliz pelo sobrinho, mas dentro do peito sentiu uma dor silenciosa. Não era inveja, era frustração, era a sensação de que a vida tinha passado por ele e ele não sabia onde tinha errado. Quando a casa ficou em silêncio, a esposa de Antônio se aproximou e disse algo que ele nunca esqueceu. Você passou a vida inteira pagando o mundo, mas nunca pagou você mesmo. Antônio ficou confuso naquele momento. A esposa continuou. Todos os meses você entrega seu melhor no trabalho, dá seu suor, seu tempo, sua energia. E quando o dinheiro chega, você devolve tudo para o mundo, para as contas, para o governo, para os problemas, para o mercado, para o aluguel. E o que sobra para você, Antônio? Quando foi que você construiu algo que realmente era seu? Aquela frase atravessou Antônio de um jeito profundo. Pela primeira vez ele entendeu que trabalhou a vida toda para sobreviver, mas nunca para construir. Enquanto outros pagaram a si mesmos primeiro, ele pagou o mundo primeiro. E o mundo nunca se sacia, sempre quer mais. Naquela noite, Antônio quase não dormiu. Ele rolou na cama, pensando em tudo o que ouviu, até que, no amanhecer, tomou uma decisão. Naquele mês, pela primeira vez na vida, ele separou dinheiro para ele antes de pagar as contas. Não era muito, era pouco. Quase simbólico, mas era dele. Algumas contas atrasaram um pouco. A família precisou ajustar algumas coisas. Disseram não para algumas pequenas vontades, mas aquele dinheiro virou prioridade. Com um pouco, Antônio comprou ferramentas. Com outro pouco, fez um curso. Depois, investiu um pequeno trabalho nos fins de semana. E aos poucos, devagar, a vida começou a mudar. O que era pouco começou a crescer, porque foi plantado e não apenas gasto. Antônio finalmente entendeu a verdade mais dura e mais libertadora de todas. Ninguém fica rico pagando contas. Quando você paga contas primeiro, você constrói o futuro dos outros. Quando você se paga primeiro, você constrói o seu próprio futuro. Ele trabalhou a vida inteira para sobreviver e só começou a evoluir quando decidiu construir. Hoje os filhos de Antônio já conhecem essa lição, porque ele repete sempre: antes de pagar o mundo, pague você, nem que seja pouco, nem que pareça insignificante, porque não é o valor que muda a vida, é a prioridade. O mundo vai tentar te convencer de que você deve esperar sobrar, mas nada nunca sobra. As coisas só mudam quando você decide se colocar em primeiro lugar. Talvez você esteja exatamente no momento da vida em que Antônio estava quando assistiu o portão fechar e viu a vida passando. E agora a decisão não está no tempo,
não está no emprego, não está na sorte. A decisão está na sua mão. Você vai continuar fazendo tudo certo e vivendo exatamente do mesmo jeito? Ou vai tomar a primeira decisão da sua vida em que você trabalha por você? Porque até hoje você trabalhou muito, mas nunca trabalhou para sua liberdade. E quando uma pessoa, mesmo com pouco, decide construir, o dinheiro deixa de ser um senhor que controla ela e passa a ser um servo que trabalha por ela, e esse é o dia em que a vida começa de verdade. Agora eu vou te contar essa segunda história. A história de uma mulher que fazia tudo certo e mesmo assim nunca conseguia juntar dinheiro. Talvez essa história seja a sua. Helena tinha 34 anos. Trabalhava desde os 17. Nunca foi preguiçosa. Pelo contrário, ela era daquelas que aprendia tudo com rapidez, que se dedicava em cada emprego, que fazia hora extra quando precisava, que não tinha medo do esforço. Ela cresceu ouvindo um único conselho da mãe: quem economiza sempre tem. E ela acreditou nisso como quem acredita em religião. Então Helena viveu a vida inteira seguindo a cartilha perfeita da boa cidadã financeira. Pagava todas as contas em dia, não gostava de luxo, evitava restaurantes caros, guardava moedas em um pote de vidro, comprava roupas só quando realmente precisava e sempre dizia não para tudo que parecia gasto desnecessário. O tempo foi passando e ela continuava na mesma... Nada mudava. Anos de trabalho, anos de economia, e o dinheiro nunca sobrou. Até que um dia, no ônibus voltando do trabalho, ela percebeu algo estranho. Ela olhava pela janela e via prédios enormes, casas luxuosas, carros importados. O mundo estava cheio de gente vivendo bem, e ela se perguntou em silêncio: o que essas pessoas fazem de diferente? Porque elas podem viver assim e eu não? Durante semanas essa pergunta ficou ecoando na mente dela, até que a resposta apareceu no lugar mais improvável. Naquele sábado, ela decidiu visitar uma feira de artesanato pequena, apenas para passear, mas algo chamou sua atenção. No fundo da feira, estava uma senhora sentada atrás de uma mesa, com uma fila gigante de pessoas. Todos queriam falar com ela. Curiosa, Helena perguntou para uma vendedora quem era aquela mulher. A resposta surpreendeu. Era a Dona Luzia, ex-artesã, ex-trabalhadora de fábrica, e hoje uma das mulheres mais ricas de toda a região. Ninguém sabia exatamente quanto dinheiro ela tinha, mas diziam que era muito... e que ela sempre dava conselhos somente para quem realmente queria escutar. Helena entrou na fila. Quando chegou a vez dela, se sentou em silêncio e Dona Luzia olhou fundo nos olhos dela e disse: você tem medo de ficar sem dinheiro e por isso nunca terá. Helena ficou confusa e Dona Luzia continuou com calma: quando você gasta a vida com medo de ficar sem, você vive se protegendo, se encolhendo, se escondendo da vida. Você acha que está economizando, mas na verdade está se impedindo de crescer. Dinheiro não se guarda, dinheiro se movimenta, se multiplica. Helena não entendeu, até porque ela sempre pensou que pessoas inteligentes economizavam, mas Dona Luzia explicou: você gasta 20 anos economizando para não perder. Eu gastei 5 anos colocando meu dinheiro para crescer. Você trabalha para o dinheiro. Eu fiz o dinheiro trabalhar para mim. E é por isso que você tem medo. E eu tenho liberdade. Helena perguntou: o que deveria fazer então? E a senhora respondeu: pare de pensar como gente pobre que quer sobreviver e comece a pensar como gente que quer viver. Dinheiro não recompensa quem tenta se proteger. Dinheiro recompensa quem toma decisões. Então, Dona Luzia pediu para Helena fazer uma única coisa: invista em algo que faça você valer mais. Não algo para ostentar, não algo para impressionar ninguém, mas algo que faça o mundo olhar para você e dizer: essa pessoa vale mais do que antes. Um curso, habilidade nova, ferramenta de trabalho, projeto próprio, experiência que gera conhecimento. Qualquer coisa, desde que aumente o valor dela. Helena saiu de lá com uma sensação estranha, meio assustada, mas com esperança. Ela juntou coragem
e fez o contrário do que fez a vida inteira. Pegou o dinheiro guardado e investiu em si mesma. Fez um curso profissional. Depois começou um pequeno negócio paralelo. No início ganhava pouco, quase nada, mas não desistiu. 3 anos depois, Helena ganhava 5 vezes mais do que antes. E naquela noite ela percebeu algo que transformou sua vida. Ela ficou rica quando parou de tentar evitar perder e começou a tentar ganhar. Economizar nunca foi o problema. O problema era o medo, porque pessoas que têm medo de gastar geralmente também têm medo de crescer. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas hoje precisa ser dito. Você pode estar fazendo tudo certo, e mesmo assim nunca terá dinheiro se continuar economizando como se o mundo quisesse te roubar. A pergunta que mais importa não é quanto você economiza. A pergunta que realmente muda tudo é quanto você consegue aumentar o seu valor. Porque dinheiro não vai para quem guarda. Dinheiro vai para quem se torna valioso. E a partir de hoje, essa história tem 2 versões. A versão em que você continua sobrevivendo, ou a versão em que você finalmente escolhe viver. A escolha é sua.